Você sabe o que tem de diferente nessas duas maquiagens? Você consegue perceber os resultados que as mesmas cores aplicadas nos mesmos lugares, porém de formas diferentes, trouxeram então resultados diferentes? Olá, eu sou Caroline Daniele, maquiadora profissional há mais de 12 anos e visagista. E por que eu comecei a utilizar o visagismo nos meus atendimentos e nos meus cursos? Eu, assim como tenho quase certeza que você tem o desejo de satisfazer a cliente, enfim, que a cliente goste do trabalho, passei por algumas situações que me deixaram frustradas durante o atendimento. Então, eu fazia super bem aquela técnica, executava todos os detalhes, só que quando a cliente se olhava no espelho, às vezes somente eu, ou às vezes eu e a cliente, nós não gostávamos do resultado. Então eu comecei a perceber que não bastava eu ter somente uma técnica bem executada, que o resultado, a satisfação com aquela maquiagem ia muito além. E eu precisava entender o que era esse além. Aos poucos eu comecei a perceber que cada traço que eu fazia traziam efeitos diferentes no rosto da cliente e que as pessoas tinham então características muito diferentes em cada parte do rosto. Foi então que eu comecei a aprofundar o meu conhecimento e eu comecei a perceber que existiam abordagens então de olhos caídos, olhos afastados, enfim. Conforme eu fui estudando, eu percebi que existia um universo muito maior e que não era abordado nos cursos. Olha que eu já tinha feito vários cursos que somente era aplicado técnicas. Então eu percebi que eu tinha uma lacuna profissional e que eu precisava buscar por esse conhecimento para ter mais resultados no meu trabalho. Durante os meus estudos e após as minhas práticas, eu comecei a perceber que algumas coisas não se encaixavam para a minha área de maquiagem. E eu busquei então mais a fundo entender como a ciência poderia me ajudar a compreender com mais detalhes e eu ter então mais resultados eficazes. Eu sou fisioterapeuta, então a ciência fez parte da minha formação. E quando eu fui me aprofundando e eu encontrei esses achados e comecei a aplicar na prática, eu comecei então a ter muito mais resultados positivos, porque tinha uma base com maior comprovação científica. Todo esse universo abriu então os meus olhos, eu nunca mais enxerguei um rosto da mesma forma como eu enxergava antes e os meus resultados da maquiagem foram muito melhores. As minhas clientes passaram a se sentir muito mais satisfeitas e eu também, porque o meu objetivo era que as clientes se sentissem bem com aquela maquiagem. Então, para mim, não existe mais eu enxergar um rosto da mesma forma que antes e não existe eu não aplicar visagismo durante um atendimento ou não existe mais eu olhar para um rosto e não buscar compreender o que aquele rosto transmite, quais são as características daquele rosto. A partir disso, o meu trabalho foi para outro nível. Eu tive muito mais procura pelo que eu estava oferecendo, tanto em cursos quanto atendimentos, e dessa forma eu consegui então ter um diferencial. E, portanto, eu gosto muito de dizer que todo maquiador, ele precisa conhecer o visagismo, porque são duas profissões que são diferentes. Você ser somente um aplicador de produtos e técnicas no rosto da cliente, que é um maquiador genérico, e uma maquiadora que, além de aplicar produtos, além de aplicar técnicas, sabe o que está fazendo, sabe o que essa técnica, essas cores irão trazer de resultados naquele rosto, são coisas muito diferentes. Nesse sentido, a maquiadora, ela precisa conhecer as características da sua cliente para conseguir então ter resultados muito mais eficazes, ter muito mais satisfação. Tenho certeza que aconteceu com você, ou você já viu histórias de maquiadoras que estavam desanimadas, que estavam pensando em desistir, porque não se sentiam seguras ou estavam frustradas com os resultados do seu trabalho. E por vezes,
buscando mais e mais cursos para entender de mais técnicas ou comprando muitos produtos, achando que o problema está nos produtos, nas cores. Gente, eu já gastei muito dinheiro comprando mais paleta de sombra, quando na verdade o que você precisa é fazer maquiagens de forma única. Você pode ter as cores básicas de sombras, mas você com certeza vai criar maquiagens diferentes para cada cliente, porque você vai conseguir compreender exatamente as características dela e o que você precisa fazer de forma individualizada naquele rosto para trazer o efeito que ela deseja. Portanto, qualquer maquiadora pode se tornar uma maquiadora visagista e eu digo a vocês que no futuro eu acredito piamente que não existirá uma maquiadora que não aplique visagismo na prática, porque senão ela vai estar fadada a ficar para trás. Porque você precisa então trazer esse conhecimento para trazer essas maquiagens que são únicas, individualizadas e ter então mais resultados eficazes aí, tanto para a sua satisfação quanto para a satisfação da sua cliente. Então, o visagismo te ajuda a compreender que se cada mulher é única, a sua forma de maquiá-la também tem que ser. E dessa forma você tem uma ferramenta na sua mão que te ajuda a empoderar essa mulher de uma forma muito mais eficiente, muito mais realizadora. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender o quanto é importante nós olharmos para cada mulher de uma forma única e do quanto nós precisamos aplicar o nosso trabalho com conhecimento para a gente ter então aquela realização profissional e resultados muito mais eficientes. Então, nesse vídeo, eu quis te ajudar a compreender ainda mais sobre o visagismo, que é um conceito novo que está em grande expansão, que tem ajudado tantos profissionais a se realizarem, a crescerem, a se diferenciarem. E se você gostou, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha com as suas amigas, se inscreva aqui no canal que nós teremos muitos outros vídeos aí trazendo mais detalhes do visagismo aplicado na prática. Um beijo grande, fica com Deus e até mais. Tchau!